No dia 16 de janeiro, comemoramos São Bernardo e companheiros mártires. Vida religiosa. A Igreja Universal venera o diácono Santo Estevão como o primeiro mártir do cristianismo, mas também as igrejas locais, bem como as congregações religiosas, sempre prestaram especial veneração aos seus protomártires. Hoje é a Ordem dos Frades Menores que celebra aqueles irmãos que foram os primeiros a derramar o seu sangue como testemunho perene da sua fé cristã. Bernardo, Ottone, Pietro, Acúrcio e Adilto. Estes são os seus nomes. Foram os primeiros missionários enviados a São Francisco nas terras dos sarracenos. Trajeto religioso. 6 anos depois de sua conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, São Francisco sentiu-se inflamado pelo desejo do martírio e decidiu ir à Síria pregar a fé e a penitência aos fiéis. No entanto, o navio em que viajava acabou na costa da Dalmácia devido ao vento e ele foi forçado a regressar a Assis. O desejo de obter a coroa do martírio, porém, continuou a permear o coração de Francisco. Ele pensou então em viajar ao Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo. E Miramolino, líder dos muçulmanos e os seus súditos, chegou à Espanha, mas foi forçado novamente a retornar a Porcúncula, devido a uma doença súbita. Uma nova tentativa. Apesar dos 2 fracassos sofridos, organizou a ordem em previndas e enviou missionários a todas as principais nações europeias. No Pentecostes de 1219, deu também autorização ao padre Ottone, ao subdiácono Bernardo e aos seus irmãos leigos Vitale, Pietro, Acúrcio, Adilto, para irem pregar o Evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados que se dirigiam para a Palestina, para visitar os lugares santos e converter os indígenas infiéis. Tendo recebido a bênção do fundador, os seus missionários chegaram a pé à Espanha. Chegada do Reino de Aragão. Ao chegar ao Reino de Aragão, Vitale, líder da expedição, adoeceu, mas isso não impediu que os outros 5 irmãos continuassem a viagem sob a orientação de Bernardo. Em Coimbra, Portugal, a rainha Urraca, esposa de Afonso II, recebeu-os em audiência. Descansaram alguns dias no convento de Alenquer, beneficiando da ajuda da Santa Sancha, irmã do rei, que lhes forneceu roupas civis para continuar o seu trabalho apostólico entre os muçulmanos. Assim vestidos, embarcaram para a suntuosa cidade de Sevilla, então capital dos reis mouros. Conversa com o rei. Não exatamente prudente,
correram apressadamente para a mesquita principal e ali começaram a pregar o evangelho contra o islamismo. Naturalmente foram considerados loucos e espancados, mas não perderam a compostura e, tendo ido ao palácio do rei, pediram para falar com ele. Miramolino ouviu-os com relutância e assim que ouviu Maomé ser descrito como um falso profeta, ficou furioso e ordenou que fossem trancafiados numa prisão escura. Seu filho lhe disse que decapitá-los imediatamente teria sido uma sentença muito dura, além de sumária, e, portanto, era preferível pelo menos obter algumas formalidades. Passados alguns dias, o soberano fez com que fossem chamados à sua corte. Ao saber que pretendiam mudar-se para a África, em vez de os mandar de volta para a Itália, satisfez-os embarcando-os num navio pronto para partir para Marrocos. Dos 5 missionários estava o infante português, Dom Pietro Fernando, irmão do rei, muito ansioso por admirar a corte de Miramolino. Tentativa de pregar a fé. Desde a sua chegada ao país africano, Bernardo, que conhecia a língua local, começou imediatamente a pregar a fé cristã perante o rei e a criticar Maomé e o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Miramolino então os expulsou da cidade, ordenando também que fossem mandados de volta para terras cristãs. Mas os frades, assim que foram liberados, retornaram prontamente à cidade e retomaram a pregação em praça pública. O rei, então enfurecido, os jogou em uma cova para morrerem de fome e dificuldades. Mas eles, após 3 semanas de jejum, foram retirados dela em melhor condições do que quando estavam trancados lá. O próprio Miramolino ficou um tanto surpreso. A segunda viagem à Espanha. Um dia, Miramolino, para reprimir alguns rebeldes, foi obrigado a marchar com seu exército, solicitando também a ajuda do príncipe português. Estes últimos, porém, incluíam também os 5 franciscanos e um dia, quando o exército ficou sem água, Bernardo pegou numa pá e cavou uma cova, fazendo correr uma fonte abundante de água doce. Com inegável grande espanto por parte dos mouros, contudo, continuando a pregar, apesar da proibição do rei, foram novamente presos, submetidos à flagelação e lançados na prisão. Foram então entregues à plebe para se vingarem dos insultos que proferiram contra Maomé. Foram assim açoitados no cruzamento das ruas e arrastados sobre cacos de vidro e cacos de vasos partidos. Proteção com a coragem e fé. Sal e vinagre misturados com óleo fervente foram derramados sobre suas feridas, mas eles suportaram todas essas dores com tanta coragem que pareciam impassíveis. Miramolino só poderia ser admirado por tamanha paciência e resignação, e por isso tentou convencê-los a abraçar o Islã, prometendo-lhes riquezas, honras e prazer. Os 5 frades, porém,
também rejeitaram as 5 jovens que lhes foram oferecidas como esposas e perseveraram destemidamente na exaltação da religião cristã. O falecimento dos 5 intrépidos confessores da fé. A esta altura, Miramolino já não resistiu mais tais aversões. Tomado de raiva, pegou na cimitarra e decapitou os 5 intrépidos confessores da fé. Isso aconteceu no dia 16 de janeiro de 1212, perto de Marrakech. Nesse momento, as suas almas se levantaram voo para o céu. Apareceram a infanta Sancha, sua benfeitora, que naquele momento estava reunida em oração no seu quarto. A canonização. Regressando a Portugal, trouxe finalmente consigo as preciosas relíquias que destinou à igreja de Santa Croce, em Coimbra, onde ainda hoje são objeto de veneração. Esta experiência desenvolveu em Santo Antônio de Lisboa, conhecido por nós como Santo de Pádua, a ideia de passar da ordem dos cônegos regulares para a dos frades menores. Ao ouvir a notícia do martírio de seus 5 filhos, São Francisco exclamou: agora posso dizer que realmente tenho 5 frades menores. Eles foram canonizados pelo pontífice franciscano Sisto IV em 1481 e o Metirologum Romanum os comemora no dia 16 de janeiro, aniversário do seu glorioso martírio. São Bernardo e companheiros, rogai, mártires, rogai por nós. São Bernardo e companheiros mártires, intercedei por aqueles que sofrem atrocidades na terra, defendendo o Evangelho. São Bernardo e companheiros mártires, rogai por cada um que está neste exato momento escutando essa história e oração e está precisando de um milagre urgente. Que assim seja. Amém.